à primeira conferência da parte da tarde, subordinado ao tema Níveis de consciência na obra de Pietro Baldi e em distintas tradições espirituais, supraconsciência, intuição e a nova civilização. A conferência vai ser dada pelo José Manuel Anacleto, presidente do Centro Lusitano de Unificação Cultural, grande divulgador da obra ubaldiana cá em Portugal. E não posso dizer mais porque fui proibida pelo próprio de voltar a fazer a apresentação que fiz ontem. Portanto, os que ontem estiveram aqui já o conhecem, os que não estiveram ficam com esta referência. Obrigada. Boa tarde, então, mais uma vez. Título da conferência: Níveis de consciência na obra de Pietro Baldi e em distintas tradições espirituais. Está-se a ouvir? Não. Agora sim. E também o título era mais completo. Alguém tem um programa? Peço desculpa. É um bocado indecente, sendo eu a falar, não me estar agora a lembrar do resto. E agora vou ler o título completo. Níveis de consciência na obra de Pietro Baldi e em distintas tradições espirituais. Supraconsciência, intuição e a nova civilização. É isto. Estava. Epá. Não. Pois o título era maior que a conferência, o que enfim. Bem, vamos então abordar esta temática que encontra assento em várias das obras de Pietro Baldi e marcadamente em três, especialmente em três. A ascese mística, a queda e salvação e, como não podia deixar de ser, também na grande síntese. Deixo a grande síntese para o final apenas para relatar uma curiosidade. Na primeira conferência da manhã, o nosso amigo Jorge Damas referiu-se ao Isidoro Duarte de Santos, que dirigia então o que já se chamava Estudos Psíquicos. O centro que ele dirigia adotou o nome da própria revista, Centro de Estudos Psíquicos, e que tinha ali lugar na Rua do Salitre, salvo erro, onde hoje existe um restaurante e centro de estudos tibetanos. E foi ali que eu e o meu querido amigo Vítor comprámos esta edição da Grande Síntese, em 1979, depois de uma larga espera, porque estava uma encomenda para chegar, que nunca mais chegava. Nós não conhecemos o Isidoro, que morreu em 1974, foi dito. Nós éramos muito jovens, 12, 13 anos, mas ainda conhecemos a sua esposa, Raquel Duarte Santos, que até à sua morte dirigiu aquela instituição onde se encontrava o que na altura era muito difícil em Portugal, diferentes livros de distintas e relevantes tradições espirituais. Raquel, salvo erro. Bom, adiante. Em diferentes religiosidades, em diferentes filosofias espirituais, em diferentes sistemas coerentes de concepção do macro e do microcosmos, são diferenciados diferentes níveis ou princípios de consciência, diferentes planos de existência e de vivência universal, hierarquizados entre si. Iremos ver, num estudo comparativo, num quadro comparativo, como eles têm imensas analogias com o que encontramos, e é que nos vamos dedicar especialmente, na obra de Pietro Baldi. Parte substancial do que Pietro Baldi escreveu, nomeadamente sobre este tema, pode ser encontrado também em outras obras de espiritualidade. Isto, obviamente, pode suscitar duas leituras conflituosas, mas que, a meu ver, não o são. Então, perguntar-se-á, mas Pietro Baldi, então, veio apenas dizer o que outros já tinham dito? E se foi assim, ele acrescentou alguma coisa?
Não, ele acrescentou muita coisa. Ele acrescentou, em primeiro lugar, a capacidade de sintetizar e de pôr de modo mais expresso, mais coerente em muitos aspectos, e na linguagem de acordo com a psicologia do nosso tempo, aquilo que, de forma às vezes explícita, mas muitas vezes apenas de forma implícita, já aparecia também em outras obras de espiritualidade. E ressalvando assim o imenso valor da originalidade do Baldi, na sua impetuosa capacidade intuitiva e de penetração no âmago das coisas, ao mesmo tempo ressalvamos algo de absolutamente essencial. É que há uma sabedoria espiritual, se quisermos uma sabedoria divina, percorre todos os tempos e todos os lugares. As noures, as correntes de pensamento espiritual, nunca deixaram de beneficiar aqueles entre a humanidade, de ser captadas por aqueles entre a humanidade que desenvolveram um aprimoramento ético, que desenvolveram a sublimação, que com todo o seu alento interior buscaram a natureza e a realidade mais além da aparência e que generosamente distribuíram a quem os soube, a quem os quis e soube ouvir. Porque, evidentemente, quem encontra algo da sabedoria espiritual, que é aquilo que de mais precioso pode haver, se alcançou, é porque tem o amor que penetra todas as coisas. E esse mesmo amor não pode deixar de o levar a querer partilhar esse alimento precioso que encontrou. Se eu tivesse fome e encontrasse um alimento e visse que as pessoas aqui nem tinham tido tempo de almoçar, o que talvez tenha acontecido com alguns, não é? Eu, obviamente, se fosse bem formado, espero que sim, quereria partilhar com todos e distribuir aquilo que eu tivesse encontrado. Então essas noures, estou ainda numa introdução, percorreram a história da humanidade, a história conhecida e a história ainda não conhecida. E muitos instrutores, muitos sábios e santos, as revelaram da forma mais ou menos ampla como as captaram. E adaptadamente a cada tempo, a cada lugar, a cada tradição religiosa já existente, a cada espaço geográfico, civilizacional, cultural. E é assim que como o nosso querido Pietro Baldi captou correntes noúricas elevadíssimas, noutros tempos, noutros espaços, antes e depois dele. Outros captaram, cada um à sua escala, essas correntes noéticas, de nous e inteligência espiritual. Certo? Estiveram em Buda e em Cristo. Estiveram em Mahavira e em Zoroastro. Estiveram em Shankara e em Platão. Estiveram nos sábios da Vedanta, da Yoga e do Tibete. Tiveram nos expoentes da Gnose, da Cabala e do Hermetismo. Estiveram na figura extraordinária de Paulo ou no amor inflamado de São João. Estiveram em Francisco de Assis, em Meister Eckhart ou nos sufis do Islão. Estiveram em Bruno, em Spinoza e em Kabir. Estiveram em Newton, estiveram em Einstein, em Niels Bohr, em Schrödinger. Estiveram em Blavatsky e em Chico Xavier. Estiveram no nosso tempo, por exemplo, nas gentes da ecologia profunda, ou dos direitos dos animais, da proteção aos animais,
ou em todos aqueles que têm um anseio de unidade e de verdadeira contribuição para o bem comum. Esta questão dos níveis da consciência e da sua hierarquização é, a meu ver, muitíssimo importante. E por alguma razão, Pietro Baldi, com a sua sabedoria, com a sua ciência integral, holística, os tratou e os tratou magistralmente. São importantes porque eles são um mapa que nos orienta na nossa evolução. Percebendo a hierarquia desses níveis de consciência, nós podemos verificar se nós estamos a avançar no caminho certo, se nos estamos a perder por atalhos, ou até se porventura, pensando estar a progredir, não estamos a marcar passo e a ser arrastados por uma corrente contrária e a desperdiçar o nosso tempo, a criar um karma mais pesado, a criar forças que fazem contrapeso ao nosso esforço evolutivo. Esse mapa dos níveis de consciência é, portanto, uma questão fundamental, axial de qualquer sistema de ciência espiritual, e a grandiosa ciência espiritual que o Baldi nos legou, portanto, os compreende. Mas mais ainda, e isso na obra do baldiana é extraordinariamente claro e extremamente bem expresso, que é a questão gnoseológica, a questão do conhecimento, a questão da fundamentação e do valor do conhecimento. E ele tem uma fase lapidar, que pode ter uma ou outra alteração relativa, posso reproduzir com uma ligeira alteração, pode a memória falhar-me, mas não é muito diferente disto. O problema do conhecimento é o problema da evolução humana. Conforme o grau de consciência, o grau de maturação, o grau de purificação ética, conforme a grandeza do nosso apelo e da veemência do nosso amor pela realidade substancial das coisas, por querer beneficiar-nos a nós e aos outros e ao mundo e a tudo, com o conhecimento que possamos obter, mais amplo, mais claro, mais luminoso, mais englobante é a sabedoria, o conhecimento sagrado que podemos chegar a alcançar. Eu sou muito azelha com estas coisas, que quase nunca utilizei na minha vida, para já não correu mal. E temos aqui um esquema do seu livro, do Baldi, Queda e Salvação. Eu quis também reproduzir um esquema do livro Ascese Mística, que para determinados efeitos, que já vamos ver, é semelhante. Mas a qualidade do original que eu tinha não era muito boa e resolvemos renunciar a isto. Este esquema tem um mundo imenso de implicações, mas eu não me vou deter muito nele, porque isso daria campo para uma outra conferência. Mas se repararem, aqui neste eixo central, está a falhar, é ao contrário, pois. Foi a queda, foi o emborcamento, não é? Neste eixo central, nós vemos aqui o ponto, o nível, o plano de consciência. A1, o A2, o A3, o A4, o A5. Desde o A1, estou aqui a brincar, A1, a palavra sagrada, não é? Desde o A1 até ao A5. Mas depois, se repararem, temos mais. Temos o ponto de partida, ou o ponto descendente, no ciclo de descenso, de queda, e temos o ponto de chegada, certo? O ponto de partida, que é também o ponto de reconstrução, de reassunção, mais propriamente, talvez, da nossa reassunção, da nossa reintegração no sistema. Ou seja, temos 5 mais 2. 5 ou 7. Isto é muito curioso e muito relevante,
porque, eu vou ver se há aqui outro esquema, que de alguma forma diz isto, também da queda e salvação, é um desdobramento, talvez mais simples de compreender disto, não é? Temos 5 pontos, 5 fases evolutivas, 5 planos de consciência, A1, A2, A3, A4, A5, não é? E depois o I, plenitude do antissistema, e o X, plenitude da nossa consumação evolutiva e reintegração no sistema. Portanto, 7. Isto é muito curioso, porque nos permite fazer a harmonização deste sistema ubaldiano com várias tradições que aludem a um centenário de planos universais ou de princípios de consciência. Como sabem muitos dos presentes, eu, sendo estudante da obra de Ubaldi, sou também, e talvez até antes de tudo, teósofo, no sentido, aliás, original, no sentido etimológico original, de sabedoria divina, e a obra de Pietro Ubaldi é uma expressão prodigiosa, maravilhosa de sabedoria divina. Mas os temas teosóficos e esotéricos em geral têm uma subdivisão setenária dos planos universais de existência, de substância universal, não é? A tal substância una, que depois se diferencia em diferentes graduações, em diferentes fases, e dos equivalentes níveis de consciência no ser humano ou em outros seres. E isso é assim, tanto no macro como no microcosmos. Vamos ver alguns esquemas com isso, mas exatamente como Pietro Ubaldi também apresentou, porque na ascese mística vemos uma divisão setenária também. Sobretudo microcósmica, e neste livro, Queda e Salvação, nos esquemas que aqui temos, uma apresentação sobretudo macrocósmica, mas que evidentemente também envolve o microcosmos. Eu vou tentar buscar aqui à frente alguns exemplos. Temos aqui a apresentação teosófica. Nós não vamos deter nisto. É só para ver que também temos aqui 7 níveis, não é? O espírito puro, o Atman, a intuição, a inteligência espiritual, Nous, Buddhi, depois humanas, o mental superior e inferior para certos efeitos, depois o nível dos desejos, passional, o nível dos instintos, e depois os níveis da vitalidade e o nível físico. Não me vou alargar nisto. Temos aqui, retirado já agora do meu livro, é um esquema que publiquei no livro Esoterismo da Ásia, também 7 planos, não é? Desde Brahman, isto está numa linguagem sânscrita, desde Brahman, o divino cósmico manifestado, porque há o divino cósmico e manifestado, que é para Brahman, aquilo que está ainda além de Brahman. De algum modo, corresponderia à dicotomia que o Ubaldi colocou entre Deus na sua transcendência, e que seria para Brahman, e o divino na sua imanência, Brahman. Não é? E numa outra linguagem, que é de um ocultismo, de um esoterismo, digamos, mais ocidental, que é o rosacruciano, temos aqui também, e combinados neste esquema, a vertente macrocósmica com os diferentes mundos, e daqui a pouco já vamos fazer esquemas comparativos, e na vertente microcósmica, à direita, os diferentes princípios humanos. A terminologia é diferente da do Ubaldi, mas vamos ver as imensas analogias que existem, depois de tentarmos explicitar os 3 principais níveis de consciência a que Pietro Ubaldi se refere. Quando falamos nos 3 principais níveis de consciência, devemos, ou devo, em nome da clareza, da maior precisão, peço desculpa que tenho a garganta seca, fazer aqui uma matização. São os 3 principais, considerando a fase evolutiva em que nós, enquanto seres humanos, nos encontramos. Não é? Porque, como se vê aqui, há planos ainda inexplorados, planos que nós, níveis de consciência que nós ainda nem vislumbramos, mesmo aqueles que se começam a elevar dentro da humanidade comum. E reparem, aquilo começa no nível X2, portanto há um X1, e já nem vamos ponderar se existem níveis ainda anteriores. Não é? Mas
aquilo que Pietro Baldi, mais desenvolvida e acuradamente apresenta, é naturalmente aqueles que estão mais próximos do nosso atual ciclo evolutivo, ou seja, daqueles que estamos a passar pela etapa humana no imenso, imenso processo evolutivo. Esses 3 níveis, na verdade, talvez seja melhor aqui este esquema, que é mais curto, representam o nosso passado evolutivo. Aquilo que deixamos para trás. É este nível. Consciência sensória, sensibilidade. Já vamos caracterizar isto. É o nosso presente evolutivo. Aquele em que está a trabalhar atualmente, em que está polarizado atualmente, o grosso da humanidade. O nível racional, analítico. É aquilo que está ainda na ordem do dia. E temos o nosso futuro evolutivo. A zona, a fase, mais propriamente, da consciência intuitiva, sintética. Ainda além, o que aliás ele tão bem ilustra nas experiências descritas no livro Ascese Mística, temos esta consciência místico-unitária. Mas, pelas razões que referi, nós vamos falar sobretudo destas 3. Eu vou ver aqui qual é o melhor dos esquemas, já não me lembro, que pus aqui para trabalharmos. Vamos ver. Não, vamos para trás. O Baldi, de um modo que considero perfeitíssimo e que esclarece, a meu ver, equívocos talvez perigosos, que hoje algumas gnoses, digamos, pouco esclarecidas, oferecem, distingue a nossa consciência comum, a nossa consciência clara, aquilo que é o nosso nível de polarização habitual, nesta etapa. É o que ele chama a consciência, no sentido de consciência comum, da consciência normal da humanidade, da tal consciência racional, analítica. E 2 zonas em comparação, 2 zonas não claras, 2 zonas obscuras, sem sentido negativo, já vamos ver, que são a zona da consciência sensória e a zona da consciência intuitiva sintética. Ambas podem ser chamadas de zonas do inconsciente, mas elas de maneira nenhuma podem ser confundidas. Porque esta é o nosso subconsciente, é a zona da subconsciência. É aquilo que já deixámos para trás e que praticamente, e bem, se tornou automatismo, se tornou instinto, se tornou hábito que funciona automaticamente. E só não funciona bem, só não funciona automaticamente quando há algum problema. Já vamos ver isso. Pelo contrário, esta zona, esta fase evolutiva, eu peço desculpa para os brasileiros de utilizar a palavra zona, que sei que, enfim, mas aqui em Portugal não tem nenhum sentido negativo. Este nível de consciência é o da supraconsciência. Certo? Isto é muito importante, porque quando se diz vamos, mas é desenvolver o nosso subconsciente, certo? Então isso era um regresso evolutivo. Isso era voltar atrás. Nós temos é que chegar àquilo que relativamente ao nosso atual momento é a supraconsciência. Claro que tudo isto está em evolução. Um dia esta será a nossa consciência comum,
E o nosso supraconsciente será este. E esta zona racional terá passado ao subconsciente. Então, destes 3 planos, vamos começando, digamos assim, em termos ontológicos, de baixo para cima. Do mais primitivo, que é esta zona da consciência sensória. Diríamos a consciência vital e animal. Certo? É um nível de experiência na zona, na faixa vibratória e consciencial do desejo egoísta, da afirmação irrefletida, do interesse próprio. Certo? É a consciência da fera. Certo? Se bem que, faço aqui um parênteses, não há fera pior do que a fera humana. Porque a fera humana não tem a espontaneidade que há no reino animal. Nós conseguimos dar ingredientes crudelíssimos à ferocidade. Certo? Nós matamos por prazer. Nós torturamos por vontade própria. Já tenho dito isto, alguns sabem. Não há notícia de nenhuma guerra mundial de cães ou até de tigres. Nunca ouvimos falar. Certo? Mas, no espaço de 100 anos, tivemos 2 guerras mundiais. E quantas imensas, intermináveis guerras. Mais localizadas. E pior do que isso, se me permitem, as pequenas guerras do dia a dia. Nos jornais, até às vezes na nossa, perdoem-me, quase demagogia, nós falamos muito em paz. E, no entanto, os mesmos que falam em paz estão a fazer guerra. Guerra com o vizinho, guerra com os colegas, por 5 questões, porque aquela minha vizinha tem uma saia ou uma camisa ou não sei o que mais bonita, porque aquele tem um carro melhor do que o meu, porque aquele ficou à minha frente no concurso, porque etc, etc. Certo? Felizmente, nós não temos canhões nem bombas, certo? Mas, se tivéssemos, e nós que às vezes dizemos, os governantes e tal, pensemos bem, certo? Se nós tivéssemos à nossa disposição esse arsenal, se não começarias a utilizar, a pouco e pouco, vá um tiro na minha vizinha, vá uma bomba para aquele, desculpem o termo, sacana que vai passar ali com um Ferrari ou não sei o quê, não é? E agora vou lançar um míssil contra o meu colega que parece que vai ganhar o concurso que eu queria concorrer para diretor não sei de quê. Adiante. E, portanto, temos aqui os instintos fundamentais. O instinto de sobrevivência, o instinto de defesa, o instinto de reprodução, satisfação do desejo sexual. Isto, atenção, isto tudo teve o seu lugar na evolução da vida, na progressão, na reconstrução do sistema. Mas para nós, ficou no passado. Funciona agora como automatismo. Certo? Grande parte das nossas funções são instintivas e automáticas. Nós fazemos a função digestiva por automatismo. Certo? Nós respiramos por automatismo. Certo? Nós fazemos imensas coisas no dia a dia por automatismo. E, regra geral, quando não é por automatismo, não é bom sinal. Não é? Se eu começo a pensar na minha função digestiva, é porque as coisas não estão a correr bem. Não é? Se eu começo a pensar na minha respiração, bem, pode ser exercícios respiratórios, podem ser muito benéficos, mas, regra geral, quando a pessoa pensa, estou a pensar na minha respiração, é porque está a haver problemas. Não é? Isto que se tornou automatismo, isto que se tornou instinto, foi, no entanto, conquistado com fadiga, com esforço. É a nossa herança evolutiva. Certo? É a bagagem que fomos assimilando ao nosso ser. E aquilo que, portanto, serviu de base, serve de base, cada nível, na verdade, serve de base para desenvolvimentos como alicerces de outros níveis de consciência relativamente superiores.
Por isso, quando o Baldi considera o nível de consciência seguinte, que é este, a consciência racional analítica, ele diz com uma clareza e propriedade notabilíssimas o seguinte: o instinto é inferior à racionalidade, mas é mais perfeito, porque tem uma experiência mais longa, foi metabolizado, enquanto que a maioria de nós, certo, que quando não nos estragamos com excessos, funcionamos tão bem fisicamente, certo? Nunca pensámos talvez nisso, mas a quantidade de funções que nós fazemos sem sequer pensarmos nisso, não é? Quando chegamos a este nível racional, aí tantas vezes nos equivocamos, temos julgamentos errados, estamos envoltos em ilusões, certo? Temos fragilidade nos argumentos que apresentamos, porque ainda não maturamos, ainda não aperfeiçoamos, e enquanto não o fizermos, não poderemos, de modo sustentado, chegar à fase de consciência seguinte, a intuitiva ou sintética. O grosso da humanidade está algures ainda aqui, na verdade. Ou seja, num nível de consciência racional analítica, mas que muitas vezes ainda é posto ao serviço disto que ele chama a consciência sensória, a consciência instintiva. Muitas vezes nós pomos, tantas vezes, a nossa inteligência ao serviço dos nossos egoísmos, da nossa agressividade, do nosso sentido de ataque e defesa relativamente aos outros, e não ao serviço de coisas mais nobres, não é? Portanto, a consciência do grosso da humanidade, lamentavelmente, mas as coisas são como são, têm o seu ritmo, têm o seu tempo, está a algures aqui. É um nível, o da consciência sensória não refletido. Este aqui é um nível já de reflexão, mas tantas vezes uma reflexão, um ponderar ainda sob a forma de servir à nossa humanidade animalizada. O plano de consciência racional analítica é um nível que muitas pessoas consideram o topo da evolução. Não é? Os chamados intelectuais do mundo, os 100 mais académicos, aqui em Portugal, aqueles comentadores que vão para a televisão e te falam de tudo e mais um par de botas, não é? Não vou agora nomear nomes, mas falam de tudo do seu, na verdade, escasso conhecimento. Porque a sua percepção é apenas exterior. Está voltada apenas para aquilo que é efêmero, para aquilo que é separado, para aquilo que é apenas uma pequena expressão fenomenológica da imensa grandeza do todo. Certo? Ouçamos esses comentadores, ouçamos aqueles que, infelizmente, ainda falam de cátedra como se tudo soubessem os representantes da cultura oficial. Sim, porque uma obra como a do Baldi, em boa medida, é uma obra de contracultura. É uma obra de ruptura com níveis de consciência que, na verdade, já deveríamos estar a ultrapassar. Embora tenha o seu lugar na progressão do todo. Esta consciência racional, analítica, o funcionamento da mente comum, vê a árvore, mas não vê a floresta. Vê o imediato, mas não compreende o encadeamento das causas e efeitos. Certo? E compreende os efeitos, mas não entende as causas profundas. Eis assim, talvez, porque o nosso mundo vai de crise em crise. Quem acompanha os noticiários talvez já se tenha questionado isto. Mas bolas, com tantos sábios da política, da economia, disto, o mundo está sempre em crise, não é? Ainda não acabou uma, já está a haver outra. Não será porque o modo como se vê as coisas, um modo separado, um modo imediatista, apenas aquilo que está à frente do nariz, apenas ver uma parte e não ver a conjetura, certo?
apenas tratar do meu fígado, quando eu não penso no meu coração e nos meus rins e no meu organismo como um todo, esse método talvez não resulte. Esse método é apenas ir às apalpadelas, certo? É apenas ir por um caminho do labirinto em que estamos, sem termos um mapa orientador para nos conduzirmos bem nesse labirinto e, sobretudo, para dele sairmos. Mas... E pá, eu estou em pânico, só falta 15 minutos. Tenho que acelerar. Mas, com o progresso evolutivo, com o anseio de chegar a algo de mais profundo e mais abarcante, o que significa desistir do nosso egocentrismo, que sempre pensa no eu separado e, portanto, ver coisas separadas, e passar a ponderar um eu mais amplo, um eu universal e o bem comum, então nós podemos aceder a este nível da consciência intuitiva sintética, que se caracteriza por isto. Enquanto que no nível racional analítico há uma separação entre eu e os outros, entre eu e não eu, entre o conhecedor e o objeto do conhecimento. Aqui temos a fusão, temos a universalidade do eu. Temos o conhecedor a transmudar-se, a ser, a identificar-se com os outros, com os objetos, com os fenómenos, com o todo que pretende conhecer. Certo? E é isso a intuição. Certo? É isso a intuição. Não um palpite, não uma coisa que nos passa pela cabeça, mas algo, uma sabedoria imensa, abarcante, não é uma coisinha que nos passa. E que resulta da identificação, de nos volvermos aquilo mesmo que tentamos conhecer. Apesar do tempo ser curto, eu vou talvez usar mais 2 ou 3 minutos, porque não usei na primeira conferência, talvez tenha aqui um bocadinho de crédito. Eu gostava de ler um excerto de um artigo sobre a intuição, Budi ou Intuição, que publiquei no número 14 da nossa revista Biosofia, ou talvez não leia porque isto está muito escuro. Se me dessem um bocadinho de luz, eu agradecia. E que também reproduzi num livro chamado Esoterismo da AZ. Eu gostaria de ler isso sobre a intuição. Peço desculpa. Se me alargo um pouco mais. A intuição é a faculdade que permite aceder a uma sabedoria íntima, real e essencial, adveniente do contacto direto com o âmago, com a realidade, com a natureza íntima dos seres e dos fenómenos. Tal só pode ser concomitante a vivência de um amor inegoísta, forte, lúcido e que não se confina à própria pessoa e ao que lhe está próximo. À vivência de um amor transpessoal, vigoroso, desinteressado e dirigido ao todo em cada uma das suas partes. A intuição representa a fonte de verdadeiro discernimento entre o bem e o mal, entre a verdade e o erro, entre o certo e o incorreto, e a possibilidade de uma sabedoria real e transtemporal. Ela implica, contudo, um prévio e diligente desenvolvimento da mente, pelo menos para que possa tornar-se confiável e relativamente frequente. Volta o balde. Não é? Porque quando acedemos à zona intuitiva sintética, então, de certa forma, o nosso funcionamento mental consumou-se e ele passa a ser quase instintivo, como hoje a nossa zona da sensória. Não é? Serve de base, serve de assento e serve ao mesmo tempo, porque ainda somos inexperientes na zona de conhecimento intuitivo sintético, para controlar, para comprovar, para fundamentar, como ele fez e preconiza, aquilo que intuitivamente vamos compreendendo. Só que às vezes, como ainda somos, também aqui a intuição é mais ampla, é mais profunda do que a razão analítica, mas em nós está menos maturada. E podemos ainda enganar-nos, confundirmos com intuição aquilo que não é. Daí a necessidade, tantas vezes afirmado por Pietro Baldi, de um controle racional.
Continuo. A intuição é o traço de união entre o pessoal e o transpessoal, o diverso e o uno, a matéria e o espírito. É o entendimento que é beleza e que é ciência, que é certeza e que é criatividade, que é poder e que é serenidade, que é permanência e que é descoberta. É ela a força do pioneiro, a inspiração do gênio, a fulgurância do Criador, na arte como na ciência, na religião como na filosofia, na política como em qualquer outro domínio em que o esforço de conhecimento, progresso de criatividade e de aperfeiçoamento, como de serviço ao bem geral, possa ter lugar. Uma enorme lista dos maiores vultos da história da humanidade deixou expressamente afirmado que a intuição foi a luz inspiradora que lhe abriu o caminho para o mais importante das suas obras. Isto no domínio da religião, da filosofia, da ciência, da arte, etc. Muito rapidamente, evoco aqui o exemplo de um grande músico, que foi o Robert Schumann, que uma vez se levantou, não conseguia mais dormir, porque ouvia repetidamente um acorde, apenas um acorde, um conjunto de 3 notas. E ele levantou-se e escreveu páginas e páginas de música durante horas. Porque aquilo que ali estava sintetizado, depois desdobrou-se, analítica, diversificadamente, em horas, em páginas e páginas de música. Eu vou rapidamente, então, passar aos quadros comparativos. Certo? Eu vou passar muitas coisas. Estou aqui nem vou entrar em mais coisas que tinha aqui, mas só para ver aqui a analogia entre o sistema do Baldi e o sistema teosófico. Reparem, isto é de uma revista teosófica. 3 níveis de memória, de recordação, de consciência. Instinto, consciência comum e intuição. Intuição que normalmente na teosofia é designada, não sempre, pela palavra sânscrita, buddhi. Buddhi, que é o entendimento espiritual, a compreensão interna. Ora bem, vamos passar por este quadro, mais ou menos a correr, não é? Ao que Pietro Baldi designa por superconsciência ou intuição, falta aqui um. Na teosofia designa-se por Buddhi, ou mais propriamente por Buddhimanas. Buddhi, inteligência interior, espiritual, é a alma espiritual, e assente em manas, em mente. Manas significa mente. No rosicrucianismo é espírito de vida mais pensamento abstrato. Na Cabala é ruach, espírito. No cristianismo, não é? Recorremos aqui à epístola, ao capítulo 15 da epístola de São Paulo aos Coríntios, a primeira delas, não é? Onde ele diz, tal como temos um corpo natural, correspondente à subconsciência, temos um corpo psíquico, psique é mente, consciência comum, e temos um corpo espiritual. Ou como na sua epístola aos Tessalonicenses, acho que consegui dizer bem, o que é uma proeza, não é? Espírito, alma, corpo, não é? Aqui a consciência comum, não é? Na teosofia, manas, o mental, chamado mental concreto. E aqui, na tradição Rosa Cruz, Neshmash na Cabala. Isto aqui teria uma matização, mas para que não tenho tempo. Corpo psíquico, segundo São Paulo. Já vou para a Vedanta. Na teosofia, o nível da subconsciência do instinto é o nível de cama ou da alma astral. É o corpo de desejos sensoriais no rosicrucianismo. É Nefesh, o alento de vida animal na Cabala, também encontramos na Bíblia. O corpo natural de São Paulo, não é? Na Vedanta, talvez a mais nobre tradição espiritual do hinduísmo ortodoxo, não é? Temos Mano Maya Kosha. Isto parece um nome terrível, mas é simples, não é? Mano de manas, mente. Maya, ilusão. Kosha, corpo, veículo, não é? O veículo, o corpo, o nível ilusório da mente. Porquê que a mente é ilusória? Porque a mente trabalha com a diversidade, com a análise, com a separação entre eu e não eu, entre o sujeito e o objeto, entre o conhecedor e o objeto de conhecimento. Mas isso é ilusório, é filho da tal corrupção, da tal queda, porque a realidade, a grande realidade, é a unidade de tudo quanto é que havemos de conquistar. E Vijnana Maya Kosha, não é?
o veículo ilusório da percepção superior. Acima disto, ainda correspondendo à fase mística ou unitária, aqui teríamos Ananda Maya Kosha, o veículo ilusório de bem-aventurança, etc, etc. Aqui teríamos Atman Buddhi, aqui teríamos o espírito virginal, etc, etc. Mas temos que seguir e passamos para outras tradições. Eu mal gastei o início e agora tenho que correr atrás do prejuízo, como se costuma dizer. Sim, falar. Não é? Vou saltar um ao outro caso, não é? Entre muitos filósofos da Grécia, noesis, a compreensão direta, imediata, não é? Nível de superconsciência e intuição. Não é? Em Aristóteles, designado também por Sofia, bela palavra. Sofia, a sabedoria, tão importante nos sistemas gnósticos, não é? E que encontramos em filosofia, etc. Não é? Aqui, dianoia, a mente analítica, de ver as coisas separadas, este prefixo de divisão, não é? Ou fronesis, a mente, em Aristóteles. Aqui, tumos, a natureza irascível, a natureza do desejo, a natureza do desejo sensório, hoje já devendo estar reduzido ao nível de subconsciência e do instinto, não é? No neoplatonismo, com vultos gloriosos, como Plotino, como Jamli, como Próclo, como a Mártir e Pácia, não é? Nous, a inteligência espiritual, psique, a mente, a alma, e physis, que é a natureza já formada, que é o padrão a partir do qual se reproduz o nosso corpo físico, não é? E, portanto, a natureza já formada por experiências passadas, não é? Eu vou passar aqui nos latinos, porque teria que explicar que latinos, e, como vemos, o tempo escapa. Mais dois exemplos. No Antigo Egito, não é? Que o nível mais elevado podia ser designado por Osíris. Temos aqui Ptah, a fonte do intelecto. Não é o intelecto, reparem, é a origem mais elevada do intelecto. Depois Ak, a mente perceptiva, a mente racional, a mente analítica. Yab, Ati, a alma animal. No Mazdaísmo, conforme, salvo erro, Yasna 26 do Zenda Avesta, temos Urvan, o nível do discernimento espiritual, o nível da alma. Buddhi também se traduz por discernimento, não é? Temos Bodas, consciência no sentido mental. E Tviches, que significa força, desejo, o tal nível passado, da experiência animal, da força, da ferocidade, etc. E bom, aquilo que o Baldi preconiza para a nova civilização, ou melhor, aquilo que será trazido como fundamento da nova civilização pelos seus precursores, é este nível da superconsciência, da intuição. A nova civilização futura do terceiro milénio, o nosso futuro evolutivo, será derivado do esforço daqueles que se conseguem levar a este nível da superconsciência, da intuição, do super-homem, do gênio. E eu vou terminar, se me permitem, lendo um certo da grande síntese acerca do gênio, e que é uma homenagem ao Baldi que a escreveu, e a todos os que são grandes servidores e portadores da sabedoria espiritual. Eu estava para ler 2 certos, mas vou-me reduzir para o que nesta edição está, não interessa a página, porque esta é apenas uma edição, que julgo que já nem circula. E, portanto, vou ler aqui um pequeno certo. O gênio passa, solitário e dolorido, mas consciente do seu destino. Incompreendido e gigantesco, enjoado dos ídolos da multidão, aturdido com o ruído da vida, desatento e inábil fisicamente, porque sua alma está toda embevecida com um cântico sem fim, que do seu íntimo se desata e sobe ao encontro do infinito. Estranho sonhador, presa do tormento sagrado da criação, absorvido nos ócios fecundos, em que amadurece o invisível e íntimo labor,
sofre de uma paixão, a que responde não o homem, mas o universo. A imensidão do infinito lhe está perto, e ele não vê a terra, que atrai todos os olhares e todas as paixões. Vive de lutas titânicas, pede à vida a realização do ideal, sem possibilidade de consentir na mediocridade, aspirado como um turbilhão no afã da evolução. Ele conhece o esmorecimento de quem defronta sozinho o abismo dos grandes mistérios, a vertigem das grandes alturas, o amargurado isolamento da alma, em face da inconsciência humana. Conhece a luta atroz contra a animalidade a querer ressurgir, as imensas fadigas e os perigos que esperam quem quer desferir o voo. Os cegos dizem, está louco. Ele se sente esmagado pelo inútil peso do número. Compreende a inferioridade de quem não o entende. Mas o gênio não pode descer. Sente o seu eu a gritar e não pode calar. Ele não é como os outros simplesmente um corpo. É acima de tudo uma alma. O espírito, que em tantos cochila e tem ainda que nascer, nele aparece gigante, evidente, troveja e se impõe. Quem pode compreender as suas lutas titânicas? A humanidade caminha lentamente sob o esforço da sua evolução. Ele está à frente e arca com toda a responsabilidade. Arrasta o peso de todos. A nossa gratidão ao Baldi e a todos os que assim vivem.